Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Hoje vamos tirar uma dúvida de um inscrito que nos fez duas perguntas que têm a ver com o mesmo assunto. Ele falou: Ed, eu sou obrigado a fazer hora extra e eu sou obrigado a fazer permuta com meu companheiro de trabalho? Você sabe responder? Se não sabe, vai saber hoje. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, pessoal, todo mundo sabe que a escala de vigilantes ela é 99% 12 por 36. A maioria dos profissionais trabalham nesse horário. Muito poucos que trabalham em bancos, que tem uma escala administrativa, 44 horas, 48 horas, é os que trabalham em outro ritmo. Mas a maioria é na escala 12 por 36. Mas aqui no canal, a gente não baixa só responder uma pergunta, a gente vai te dar um embasamento para que você tenha a possibilidade de confrontar ideias aí com outras pessoas, para que você saiba que você é um profissional renomado aí, qualificado, que está sempre acompanhando aqui nossos assuntos. E eu gosto sempre de contextualizar a coisa. Quando falamos em hora extra, estamos falando em uma exceção de carga horária de trabalho. Ou seja, você tem 12 horas previstas ali e você pode prolongar esse horário, aí já vira uma exceção. Então você excedeu a sua carga horária. Mas quando falamos em carga horária, temos que entender o contexto. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, através de estudos de saúde para a preservação da vida do colaborador, indica que o correto seria a pessoa trabalhar no máximo 48 horas semanais. A carga horária máxima dessa pessoa é 48 horas máximas semanais. E a carga horária diária seriam de 8 horas diárias. Esse estudo é uma referência para que cada país resolva o que fazer dentro da sua legislação. Mas essa referência no Brasil ela é seguida em 50%, digamos assim. Veja, embora a Organização Internacional do Trabalho ofereça diretrizes, cada país adota suas próprias leis de trabalho. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Porém, vimos aqui, ó, salvo casos de regimes especiais como a escala 12 por 36 ou acordos coletivos. O que isso quer dizer? A Constituição Federal é a que manda no Brasil, é a legislação máxima. Então ela indica que o trabalhador só pode trabalhar 44 horas semanais e diariamente 8 horas. Mas a escala 12 por 36, a gente não trabalha 12 já? Aí é que vem o pulo do gato. A reforma trabalhista de 2017 permitiu que a escala 12 por 36 tivesse admissibilidade dentro das organizações, através de acordos coletivos, acordos individuais. Antes de 2017, a escala 12 por 36 era muito discutida, era inclusive alvo de vários processos trabalhistas. As empresas respondiam muito por determinar essa escala em seus serviços aí contratados. Porém, existiu a súmula 444 para tentar amenizar as situações dos processos trabalhistas que havia no Brasil dentro desse contexto. Essa súmula 444 ela permitia que a escala 12 por 36 existisse e tinha ali uma remuneração específica para que o trabalhador não saísse 100% no prejuízo. Aí depois da reforma trabalhista, essa escala foi legalizada. Com a chegada da reforma trabalhista, foi permitido através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção que essa escala fosse estabelecida. Essa escala também compensa feriados, ou seja, o legislador entendeu que a escala 12 por 36, você tem 36 horas de descanso e esse intervalo de descanso já compensa os feriados que você, porventura, venha trabalhar. Digamos que você é vigilante, está trabalhando aí no mês de setembro e a sua escala é ímpar. Então, eu trabalhei dia 5, dia 6 eu estou folgando e dia 7 eu estou trabalhando. Dia 7 é feriado nacional. Então, eu vou receber hora extra por esse feriado, Ed? Não. Pela legislação, pela reforma, a escala 12 por 36 você já compensa esses feriados. Então, é por isso que a gente trabalha 12 por 36, independente do feriado existir ou não, você vai estar ali cumprindo seu serviço. Pela reforma, essa remuneração já estaria englobada ali nos seus ganhos. Existe também a limitação da carga horária. Por exemplo, em outras funções, em outras escalas, você trabalha até 8 horas da sua carga horária máxima e você pode fazer até 2 horas extras por dia, chegando a uma carga horária máxima de 10 horas. Mas na escala 12 por 36 eu já trabalho 12 horas. Como é que isso funciona? Eu vou ter que extrapolar essa carga horária e fazer hora extra? Eu sou obrigado a fazer isso? Essa é a grande pergunta. Na escala 12 por 36 não é aconselhável que se tenha hora extra de forma alguma.
porque você pode descaracterizar essa escala se tornar uma rotina. Vai ter uma ruptura ali nas 36 horas de descanso que você tem. Porém, há algumas situações que a gente tem que verificar. De acordo com a nossa profissão, que se assimila muito à área de saúde, a segurança não é diferente. Vamos ver o que o artigo 61 da CLT fala. A hora extra pode ser executada assim para atendimento a uma força maior, para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução pode acarretar um prejuízo manifesto. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na área médica. O cirurgião está fazendo lá uma cirurgia no paciente e ele está ali numa escala de 12 horas trabalhando. Terminou o horário dele, ele vai deixar a cirurgia e vai deixar o paciente lá? Impossível. Mas na ótica da segurança, isso é muito discutível. O vigilante, ele cumpriu as 12 horas dele. O seu muda, né, digamos assim, não chegou. Houve algum problema e a empresa informou ele, ó, felizmente o seu muda não chegou e você vai ter que segurar aí o plantão até a gente verificar como é que a gente vai fazer essa substituição. E aí? Você não pode abandonar o posto, até porque abandono de posto é um motivo de justa causa. Mas você já cumpriu a legislação, trabalhou suas 12 horas. Isso se encaixa nesse artigo da 61 da CLT. Você pode causar um prejuízo maior dentro do contrato se você abandonar o posto. Ou seja, é uma situação de segurança, uma situação que é vulnerabilidade, fragilidade. Então existem já muitas jurisprudências nesse aspecto. O abandono de posto ele é prejudicial ao profissional. E muitas legislações discutem essas questões e muitos processos rodam aí na área trabalhista. Mas a jurisprudência até o momento é que é possível fazer sim hora extra na área de vigilância, contanto que siga esses padrões. O que não pode haver é exceções. Por exemplo, eu extrapolei meu horário de 12 horas, estou ali substituindo, meu muda não chegou, a obrigação da empresa é o mais rápido possível procurar um substituto para que eu não dobre o serviço. A dobra ela é inconcebível, ela é intransitável dentro da legalidade da lei. Por exemplo, se eu trabalhei 12 horas, eu não vou girar 24 horas ali, que eu vou estar descaracterizando totalmente as minhas 36 horas de descanso. Se isso ocorrer, pode ser uma raridade. Não pode ser uma rotina, nem pode ser uma situação normal. No artigo fala também sobre a ocorrência de uma necessidade imperiosa. A duração do trabalho pode exceder o limite legal ou convencionado. Ou seja, é uma situação que ninguém esperava, mas que aconteceu. E você não tem culpa disso. Mas você não pode causar um prejuízo maior e abandonar o seu posto. Em uma situação normal, você não é obrigado a fazer hora extra. Em que tipo de situação? Tipo, o seu gestor chegou, faltando aí meia hora para você ir embora, e ele diz, ó, infelizmente, eu vou ter que te segurar aqui, porque vai ter uma necessidade extra de você ficar. E aí você pode dizer, infelizmente, eu não vou poder ficar hoje. Não é uma situação grave, não é uma situação, né, que vai causar um prejuízo maior, então eu não vou poder ficar hoje, porque eu não estava preparado para fazer essa hora extra hoje. Eu tenho um compromisso familiar, eu tenho um exame para fazer, eu tenho alguma atividade, seja a atividade que for, o trabalhador ele não é obrigado a ficar para cumprir essa hora extra, se for uma situação normal, onde não haja um prejuízo maior para o seu contrato. Mas ele é obrigado a ficar em que situações? Ó, eu vou precisar de você amanhã, que você fique 2 horas extras a mais aí, por uma situação X ou Y. Então você foi avisado previamente, você estava preparado ali, né, já para se agendar, né, fazer a sua reestruturação ali de agenda para que você cumpra esse horário. Então se você aceitou, por exemplo, não, amanhã posso ficar, você está me avisando com antecedência, eu vou me programar e eu ficarei. Aí quando chega amanhã, você do nada desiste, ah, esqueci, eu não tinha uma coisa para fazer, e aí eu não me atentei a isso. Aí não pode. O que é certo, o que é acordado tem que ser cumprido. Então, a lei diz que a legislação trabalhista brasileira permite que os empregados prestem até 2 horas a mais de trabalho por mediante acordo individual, convenção ou acordo coletivo. Detalhe: essas horas, além da jornada, devem ser pagas com adicional de pelo menos 50% do valor da hora normal ou compensada por meio de banco de horas. Então você tem que receber pelo menos ali uma hora normal mais 50% por cada hora que você ultrapassou ali a sua carga horária. Então, desde a reforma trabalhista, é a Lei 13.467 de 2017, a escala 12 por 36 ela pode ser ajustada nesse acordo individual. Mas isso não anula a necessidade de seguir as normas gerais sobre horas extras. Então, é evitar fazer hora extra nessa escala 12 por 36. As empresas sabem disso, elas evitam ao máximo.
Quando há um fato imperioso, como a gente já explicou aqui, aí realmente não há o que fazer. Agora veja esse detalhe. De forma habitual, descaracteriza a escala 12 por 36. O empregador poderá ser punido com a invalidação pagando horas extras ao trabalhador em pelo menos 4 horas por dia, com um adicional de no mínimo 50% acima da oitava hora trabalhada. Você entendeu isso aí? Então, para você entender melhor, se você é um vigilante, um profissional que faz horas extras habitualmente, por exemplo, dentro daquele mês eu fiz 4, 5 horas extras, com certeza ali já está tendo uma descaracterização da sua escala 12 por 36. Você não está obedecendo às 36 horas de descanso. E se isso for a legislação, se for o processo, a empresa pode ser penalizada. De que forma? Ela vai ter que pagar cada plantão seu trabalhado, tá? A partir da oitava hora, hora extra de 50% pelo menos. Então a nona, a 11ª, a 12ª, todas elas terão que ser remuneradas como horas extras à base de pelo menos 50%. Mas olha o detalhe, se for de forma habitual. Por isso as empresas evitam, você como gestor, evite colocar o vigilante profissional para tirar o plantão das horas extras constantemente. Eu já vi muito gestor falar que tem um meu menino ali que é o homem extra. Isso pode ser até bom ele concordar, ele gostar disso, mas pode estar também prejudicando a saúde dele. Mas isso também é uma coisa que a legislação diz, não somos nós, não é opinião pessoal. Eu, particularmente, quando eu trabalhava nessa área e trabalhava à noite principalmente, na área de segurança, eu gostava ali de fazer minha extra, de ganhar um trocado a mais, é bem interessante. Mas o que não pode é descaracterizar a escala. Infelizmente, às vezes a legislação rema contra a própria vontade do funcionário e contra a vontade da empresa. Então, respondendo essa primeira pergunta, posso fazer hora extra na escala 2,36? Posso sim, se houver um fato imperioso ou se eu for solicitado previamente para que eu me prepare. Não somente a exceção daqueles horários do meu plantão, mas eu posso tirar uma famosa FT, uma folga trabalhada, né? Onde na minha folga, um dia, eu fui escalado ali para cobrir a reciclagem de alguém, para fazer alguma cobertura. Então é perfeitamente cabível, contanto que não se torne uma coisa habitual e corriqueira. E respondendo à segunda pergunta, que é mais simples, eu tenho que fazer permuta, Ed? Eu tenho que fazer essa troca se alguém solicitar comigo? Olha, você não é obrigado de forma nenhuma. Não existe amparo legal para isso. A permuta é uma concessão que a empresa pode dar, trabalhando junto com contratante e contratado, que ela pode não ter prejuízo e pode ter prejuízo também, se ela não tiver um controle sobre aquelas permutas. Justamente por tudo que a gente conversou aqui, sobre a escala 12 por 36, a exceção de horários, a carga horária, a extrapolação. Então, por exemplo, se eu sou vigilante, eu vou fazer uma permuta com o outro, e aí eu vou, depois do meu plantão de 12 horas, eu vou emendar para pagar aquela permuta. Então, eu vou ficar 24 horas. Não pode, de forma nenhuma. Então, isso é inconcebível legalmente. Existem fatos aí na prática que acontece? Pode até existir, mas não é legal. A permuta legal é aquela que você faz não habitualmente, não rotineiramente, que tem uma solicitação de pessoal, uma necessidade pessoal, fala com seu amigo entendendo o seu lado, ele vai aceitar ou não, ele não é obrigado, mas se ele aceitar, não tem problema nenhum. A empresa tomando conhecimento, como está escrito, as condições para a permuta 12 por 36 aqui, dizendo consentimento do empregador. A permuta precisa ser autorizada pelo empregador, que é o responsável por organizar e supervisionar as escalas de trabalho para garantir o funcionamento adequado do serviço e a segurança do trabalhador. Então, a empresa tem que ter o conhecimento e tem que dar o consentimento. E ela não pode ultrapassar também os limites legais da jornada, como a gente acabou de conversar aqui. A troca de turno não pode resultar em extrapolação dos limites permitidos para a hora de trabalho. Por exemplo, o trabalhador não pode realizar jornadas consecutivas, 24 horas, como eu já falei, pois isso violaria normas de saúde e segurança. Assim também como deve-se respeitar o intervalo mínimo de 36 horas de descanso após uma jornada de 12 horas. Então, respondendo à segunda pergunta, a permuta você não é obrigado a fazer, mas é uma questão de bom senso, uma questão de ajudar um ao outro. Se eu trabalho em equipe e eu tenho aquela equipe ali coesa, aquela equipe que conhece um ao outro, que todo mundo faz o seu trabalho dignamente, honestamente, se colaboram, né, entre si, então a pessoa não custa nada eu cumprir aí um plantão a mais sem extrapolar minhas cargas horárias, para ajudar um amigo ali que está precisando, numa situação particular, por exemplo. Então, resumindo, é isso. Eu tenho que fazer hora extra? Tenho, se eu for previamente avisado e concordar com fazer aquela hora extra ali. Eu me programo, eu me agendo. Eu tenho que fazer permuta? Eu não sou obrigado a fazer permuta. Mas, usando bom senso, eu vou fazer.
Se o meu amigo precisar, essa é a minha ótica. E as horas extras, eu particularmente sempre gosto de ter aí um dinheirinho a mais e fazer essa hora extra, né? Então, de vez em quando é bom. Mas você, como gestor, e você como empresa, e você como vigilante, cada um tem o seu papel nesse aspecto aí, de analisar. Então é complexo isso. Mas para você como gestor, fica a dica. Você tem que tentar estruturar o seu corpo efetivo sempre com a reserva técnica, onde você possa utilizar a qualquer momento para cobrir um posto. Não existe essa empresa que não tenha que pensar em investir a mais e manter essa reserva técnica ali sempre ao seu dispor. Você como gestor, você deve ter uma visão aberta. Você deve ter umas estatísticas, o seu dashboard mensal ali, para que você controle essas horas extras. Para que você saiba onde é os postos que estão tendo mais incidência de hora extra, quais são as motivações dessas horas, e ali você tem o seu efetivo pronto. Olha, geralmente existem problemas X e Y naqueles contratos, então eu vou manter um efetivo aqui reserva direcionado já, me preparando para que evite os problemas trabalhistas futuros, né? Então, essa é a visão do gestor. Você, como gestor, deve saber, nem sempre a maneira mais fácil de resolver o problema é a melhor. A maneira mais fácil hoje pode te causar um prejuízo amanhã. Então você tem que ter um estudo, você tem que ter aproximação com a sua equipe, conhecer a sua equipe e conhecer a rotina dos contratos, para que você possa fazer uma boa gestão, possa se preparar para tudo que envolve uma contratação e um serviço operacional de verdade. Principalmente para os que trabalham hoje como supervisores. Vocês não devem ser só um membro da vigilância. Vocês são a empresa representada estrategicamente dentro do contrato para que tenha uma visão macro, uma visão que possa alertar os problemas, gerenciar da melhor forma possível. Então você ali tem que ter um pensamento crítico, tem que ter um preparo técnico e uma visão ampliada das coisas. E para você que se manteve firme até aqui no nosso conteúdo, muito obrigado, eu agradeço demais. E não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like aí, não custa nada. A gente está aqui trabalhando para você, para colaborar com o nosso desenvolvimento. Então, já curte logo, já vê se você está inscrito para receber as nossas notificações. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo do canal. Vamos falar de segurança?